Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube. Nós estamos estudando a vida de Abraão, a sua jornada de fé. Já falamos da sua chamada quando ele sai no capítulo 12. Ele chegou na terra de Betel e Ai, armou o altar. A vida de Abraão é marcada por altares, pois Abraão desce o Egito. Lá no Egito, teve uma experiência de ele dizer que sua mulher era sua irmã, e aí adquiriu servos, servas, volta do Egito, e nós vamos vendo que durante os anos o caráter de Abraão vai mudando, não é? Abraão volta do Egito, tem um problema com seu sobrinho Ló, os dois se separam, aí depois Ló vai para Sodoma, há uma guerra entre 4 reis contra 5. Ló é levado cativo. Abraão persegue até o norte de Israel, até Dan e vai até Damasco. Recupera numa vitória maravilhosa o seu sobrinho Ló. Quando ele retorna, Melquisedeque sai-lhe ao encontro. Ele dá o dízimo. Melquisedeque o abençoa. O rei de Sodoma o reconhece. Depois Abraão é animado por Deus, Deus lhe promete dar um filho, mas ele e Sara decide ajudar Deus, e Sara entrega a escrava egípcia que ela trouxe lá do Egito em Gênesis 13. Quando eles retornam, Agar despreza sua senhora, o anjo do Senhor aparece, manda que Agar se submeta, se humilhe diante de sua senhora, nasce Ismael. Agora, capítulo 17, Deus vai mudar o nome de Abraão. Deus vai mudar o nome de Sara. Deus vai dar o sinal da circuncisão. E depois vai aparecer 3 anjos a Abraão, né? E novamente Abraão vai livrar Ló. Só que dessa vez Abraão livra Ló orando por Ló, intercedendo por Ló. Abraão também está mais velho agora. Ele já tem 99 anos. Já se passaram quase que 24 anos desde que ele saiu da terra, não é? Diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha que já fazia 24 anos que Abraão tinha saído da terra, né, para peregrinar. Muitas coisas tinham passado. E aí agora Deus novamente lhe aparece e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus não aparecia toda hora, Abraão, né? Levou, note que Ismael nasceu, ainda levou 13 anos para Deus aparecer para ele agora, e novamente, da primeira aparição, no capítulo 15, antes do nascimento de Ismael, já tinha passado, Abraão tinha 85 anos, agora Abraão tem 99. E Deus lhe aparece e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, não é? Deus vai se revelando agora como Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Os comentaristas dizem: well, quem é que pode andar na presença de Deus e ser perfeito? Mas a perfeição vem de andar na presença de Deus. Não é que Abraão seria perfeito, mas estaria andando na presença de Deus, e na presença de Deus ele vai nos aperfeiçoando. E porém o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Deus novamente faz a promessa de aumentar a semente de Abraão. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é: serás pai de uma multidão de nações. Pai de uma multidão de nações. Abraão só tinha um filho, Ismael, que agora estava com 13 anos de idade. Né? Para os judeus, a idade de 13 anos é quando a criança vai para o bar mitzvah. Então, seria o bar mitzvah de Ismael quando Deus apareceu novamente a Abraão. E agora Deus vai mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Capítulo 17, verso 5. Então não se chamará mais o teu nome Abrão. Abrão significava pai das alturas, pai alto, não é?
mas Abraão significa pai de uma multidão de nações. Essa inclusão desse A aqui multiplica o nome de Abraão, não é? Então, alguns dizem também que Abrão significava pai de uma nação, enquanto que Abraão é pai de muitas nações, ou seja, Deus estendeu o nome dele. Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e a ti farei nações, e reis sairão de ti. Só tinha um filho, por enquanto, Ismael. Mas agora Deus promete que nações sairiam deles, reis sairiam dele, e de fato Ismael vai ter depois, nós vamos ver durante o livro de Gênesis, Ismael vai ter 12 filhos, que serão 12 príncipes. E quanto a Isaac, apesar de ele ter tido Jacó e Esaú apenas, mas depois de Jacó vem mais 12, e José vai governar, então, o Egito junto do lado de Faraó, que é o que ele diz, nações, reis sairão de ti, né? E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser por ti Deus e a tua semente depois de ti. Então, Deus promete a Abraão que reis iriam sair dele. De fato, da tribo de Judá saíram reis mesmo. Então, a promessa de Deus, ele é fiel, ele vai cumprir. Mesmo quando ainda Abraão nem sequer Isaac havia nascido, não é? Deus já havia prometido a semente de Abraão: e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. O concerto de Deus certamente será agora com Isaac, porque Ismael vai se apartar. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei seu Deus. Então, o concerto de Deus aqui com Abraão é o concerto da terra, além de multiplicação da sua semente. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Então, Abraão tinha uma obrigação de guardar o concerto, de passar às suas gerações esse concerto. Esse é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. O concerto da circuncisão. A circuncisão normalmente é uma operação cirúrgica em torno do membro masculino do homem. Como o membro é circular, então corta-se a pele do prepúcio, e ali era um sinal de Deus. A circuncisão era feita no membro masculino, indicando que todo homem que nascesse, toda descendência, ela viria de uma nação, né, circuncidada. Era um sinal de santidade, para que a semente deles fosse circuncidada, e assim seria o sinal do concerto de Deus com Abraão e com a sua descendência, um sinal exclusivo para a nação de Israel, não é? Apesar de Ismael também ter sido circuncidado, não existe história de árabe circuncidado, mas sim, todo o povo judeu é um povo circuncidado. Então esse era o sinal. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de concerto entre mim e vós. Era uma separação de todo macho, para que através da semente de todo macho houvesse uma semente separada. O sinal da circuncisão era um exemplo de santidade para o povo. Era o que indicava que eles eram um povo separado dos demais. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido da casa e o comprado por dinheiro. Todo mundo no povo de Israel era circuncidado, tanto os que eram nascidos na casa como os que fossem comprados. E qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito, será circuncidado, o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Era um sinal que todo homem teria, e era um concerto que eles eram um povo separado por Deus.
E esse era o sinal deles. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada de seus povos, quebrantou meu concerto. Se alguém não fosse circuncidado, não podia fazer parte do povo de Israel. Daí a força que a circuncisão vai ter. Paulo, mais tarde, quando começou a pregar aos gentios, e os gentios vinham para a salvação, havia um grupo de judaizantes que dizia que os gentios tinham que se circuncidar. Esse era o sinal, o conserto. Só que Paulo falou que se você incluísse a circuncisão acima do evangelho de Cristo, o evangelho já não seria da salvação, já não seria por Cristo, seria pela circuncisão. Então Paulo se opôs a isso. Mas daí a razão porque os judaizantes criam que todo mundo tinha que circuncidar, não é? E forçaram na igreja da Galácia gentios a se circuncidar, e os gentios acabaram se circuncidando. E Paulo escreve, depois você assiste o nosso comentário em Gálatas, você vai ver essa força que tinha a circuncisão e como ela vai afetar no Novo Testamento. Mas era o sinal que o povo judeu, de fato. E Paulo não tinha problema de judeus circuncidar. Para Paulo o problema era forçar um gentio a se circuncidar com relação ao evangelho de Cristo. E aí Paulo fala em todas as suas cartas praticamente acerca disso. Vamos então continuar. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais por Sarai, mas Sara será seu nome. Abraão teve um A aumentado no seu nome, de Abrão para Abraão. Sarai tirou-se o I do nome dela e ficou Sara, não é? Dizem que Sarai, esse I no final, significa minha princesa. Sara é princesa. Deus tirou esse I, já não seria mais minha princesa, mas apenas princesa, não é? Agora talvez ela seria também princesa do próprio Deus, porque ela ia gerar Isaac, não é? Porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho. Uau, que promessa maravilhosa! Nós temos que lembrar aqui que Sarai já tinha 89 anos. Agora Sara, né? 89 anos. E abençoarei, será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Note que agora não era só de Abraão. Note que a mesma coisa que Deus prometeu a Abraão, de reis e nações que sairiam dele, Deus diz que vai sair de Sara. Então era da descendência de Sara. Não necessariamente da descendência que Abraão teve com Agar, mas sim de Sara, porque hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Para Abraão achou até engraçado aquela promessa, não é? De Deus. E conceberá Sara na idade de 90 anos. Sara já tinha 89. Quando ela concebesse, ela teria 90. E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do seu rosto. Até Abraão teve dificuldade de crer nisso. E disse Deus: na verdade, mas Deus falou, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. E chamarás o seu nome Isaque. Isaque significa riso. Abraão riu, Sara também riu, não é? Nós vamos ver o riso dela mais tarde. Chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Então, o concerto de Deus era com Isaque. O concerto, inclusive, da circuncisão iria continuar com Isaque e a sua descendência. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Abraão orava por Ismael e disse: vive Ismael diante de ti. Ele falou: tenho te ouvido, eis que aqui o tenho abençoado. E falou: ei frutificar. Note que Ismael vai ser frutífero. E falou: ei frutificar e multiplicar grandemente. 12 príncipes gerará. Ismael tinha apenas 13 anos. Deus já tinha dito que Ismael ia gerar 12 príncipes. Mas lá na frente nós vamos encontrar
a geração de Ismael, 12 príncipes, do jeito que Deus falou, a palavra de Deus sempre se cumpre. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará nesse tempo determinado, o ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Esse subiu Deus, não é, de Abraão, indica que Deus vem lá de cima e nós somos de baixo, não é? Alguns críticos da Bíblia vão dizer, mas quando Moisés escreveu tudo isso, já tinha acontecido, realmente Ismael, ou seja, Moisés está escrevendo uma história retroativa, é claro que ele sabia que Ismael teria 2 filhos, mas não é esse o ponto é que Deus, de acordo com o que Moisés está escrevendo, Deus já tinha dito tudo isso antes de acontecer. Deus já tinha previsto tudo isso antes de acontecer. A palavra de Deus foi fiel, ela foi dita a Abraão antes de acontecer as coisas, não é? Então, o escritor Moisés aqui está relatando as promessas de Deus, não é? Tudo que aconteceu, inclusive agora a jornada do povo do Egito, como uma promessa de Deus em direção à terra prometida. Então, Gênesis coloca a base para o restante do Antigo Testamento, que é a história da redenção. Então, tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. É a obediência de Abraão. Abraão é marcado por obediência. Quando Deus fala uma coisa com Abraão, Abraão obedece. Note que Deus falou, e não era um concerto fácil, principalmente para os homens, a dor que iam sentir, mas Abraão circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Presta atenção, eles não tinham anestesia, eles não tinham nada, a faca era de pedra, não é algum material, e eles cortaram todos a carne do seu prepúcio, a dor que foi, não só para Abraão, mas para todos os homens da sua casa, todos os seus servos. Abraão fez aquilo. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, daqui a idade de Bar Mitzvah. Ismael é o único que é circuncidado com 13 anos. Daí por diante, todo mundo ao 8º dia será circuncidado. Quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio, até Ismael foi circuncidado. Nesse mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens de sua casa, o nascido, com casa e o comprado por dinheiro estrangeiro, foram circuncidados com ele. Abraão não demorou em cumprir a ordem de Deus. Obediência era algo fundamental para Abraão. E daí a sua obediência, não é? E nós vamos ver essa obediência vai se repetir. Abraão não era um homem perfeito. Nós vemos que ele cometeu falhas, por exemplo, ao dizer que Sara era sua irmã, mas Abraão é um homem obediente a Deus. Abraão também errou ao ouvir a voz de Sara e ter Ismael, mas ele queria tanto um filho, e aí ele cometeu alguns erros, mas a obediência era algo que Abraão tinha. Depois da circuncisão, claro, depois que Deus viu a obediência, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando o dia tinha aquecido, era bem dia, o sol, não é? Aparece-lhe o Senhor. E levantou os olhos e olhou. Eis 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões. O Senhor e mais 2 anjos. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, a forma que Abraão adorava, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão era bem hospitaleiro, quis hospedá-lo, né? Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés,
Olha só, ele vai lavar os pés do Senhor e dos anjos que acompanham o Senhor. E recostai-vos debaixo desta árvore. Abraão ofereceu, conforto para eles, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passei adiante, porquanto por chegasse ao teu vosso servo, e disseram, faze assim como tens dito. E Abraão pensou em ir ter com Sara, tenda, e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e estava em pé junto deles, debaixo da árvore, e comeram. Interessante essas teofanias, né? Muitos vê nessa teofania de o Senhor e mais 2, com ele como uma teofania da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são teofanias, né? Aparições de Deus ou cristofanias, aparição de Cristo. Mas eles se assentam debaixo da árvore, permite que seus pés sejam lavados, vão comer pão, vão comer o bolo, vai se pôr tudo diante deles, e eles comem com Abraão. O ato de comer no Oriente é o ato de comunhão. Só se assenta para comer com alguém quem tem comunhão. Abraão recebeu seres angelicais, hospeda eles, cuida deles, trata deles, dá de comer para eles e tem uma refeição com eles. E disseram eles, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ele está aí na tenda. Sara estava mais na tenda. Mas Sara estava lá na tenda, mas ouvindo a conversa, quer ver? E diz, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara estava lá na tenda, mas escutando, atenta, né? Mulheres gostam de ficar atentas, às vezes, na conversa dos homens. Sara estava lá atenta, à porta da tenda, que estava atrás dela. Olha, ela estava com os ouvidos na porta da tenda para escutar a conversa. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Esse costume é aquele período mensal que as mulheres têm, não é? Sara já tinha cessado esse costume, seu ventre estava amortecido, seu ovário já não produzia mais óvulos para que ela gerasse. Não é? E quem sabe Abraão também já estava mais amortecido, não é? Então, Sara já estava adiantada em dia, já havia cessado o costume das mulheres. Quando o anjo falou isso, e ela lá com a porta, ouvido, né, na porta da tenda, por trás da tenda, assim, pois, riu-se Sara consigo. Claro, ela achou engraçado isso. Lembra que Abraão já tinha rido antes do concerto da circuncisão? Agora Sara riu-se, dizendo, terei ainda de leite, depois de haver envelhecida? Será também o meu senhor já velho? Então, note que ambos estavam velhos. E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda estando envelhecido. Sara achou engraçado aquilo. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Claro, para o Senhor nada é difícil, até uma senhora de 90 anos conceber. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É uma pergunta. Está vendo? Não há nada difícil ao Senhor. Eu não sei qual situação você está passando, mas uma coisa eu quero lhe dizer. Para o Senhor, nada é difícil. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Note que seria algo maravilhoso, miraculoso, no ventre de Sara já amortecido, Abraão também velho, eles terem um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não te digas isso, porque te ristes. Sara com vergonha negou ter rido, mas havia rido. Não é? E o anjo do Senhor sabe tudo e disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões, dali olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Deus decidiu contar a Abraão.
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui mostrou em Abraão o modelo de um pai que ensina, um pai cuidadoso, um pai piedoso, um pai zeloso, um pai que vai ensinar os seus filhos a guardar o caminho do Senhor. E Deus falou, eu sei que Abraão vai fazer isso. E era obrigação de todo pai ensinar o caminho do Senhor. Deuteronômio 6:4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e falarás aos teus filhos, assentando com eles, levantando, andando durante o caminho. Ou seja, todo pai tinha obrigação de ensinar, e aqui em Gênesis 18:19 nós vemos o princípio do chamar, do ouve, ó Israel, do ensinar seus filhos na vida de Abraão. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, já quando Ló foi para lá, dizia em Gênesis 13 que os homens de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia já tinha previsto, agora vem o julgamento de Sodoma, não é? Que desses homens pecadores diante do Senhor. Deus está dizendo, que Deus já havia dito que eles eram pecadores quando Ló escolheu ir para lá. Gênesis 13:13 diz, ora, esses varões eram maus, varões de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra o Senhor. Agora, parece que a medida do pecado deles havia chegado e subido. Lembra quando Ló se apartou de Abraão, já foi logo no primeiro ou segundo ano de peregrinação. Deus ainda esperou 22 anos para punir Sodoma e Gomorra, não é? Mas agora a medida dos pecados havia aumentado muito. Em 22 anos, a cidade de Sodoma e Gomorra estava muito mais corrompida de quando Ló foi para lá. Eles já haviam perdido também uma guerra, quando Abraão foi livrar e o rei de Sodoma veio e reconheceu Abraão. Isso daí já tinha passado mais anos, não é? Depois que Ló foi para lá. Talvez 3, 4, 5 anos depois que Ló esteve lá, quando Abraão o livrou. Não é? Então, mas mesmo assim os cidadãos de Sodoma não se arrependeram, não mudaram de estilo, continuaram grandes pecadores. E agora Deus decidiu destruir, não é? E Deus então não ocultou Abraão. Então viraram aqueles rostos, foram para Sodoma, mas ficou Abraão em pé, diante da face do Senhor. Deus decidiu contar a Abraão que iria destruir a cidade. Diz aqui verso 20, continuando do verso 20, 18, 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei com efeito tem praticado, segundo esse clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus aqui já sabia, mas Deus é como uma confirmação do juízo. Então vai mandar esses 2 anjos para lá. Então viraram aqueles varões o rosto ali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Note que os 2 anjos se foram, eram 3. É o Senhor e mais 2, os 2 se foram, o Senhor ficou com Abraão. E Abraão agora vai ajudar Ló de outra forma, intercedendo pela vida de Ló. Veja a intercessão de Abraão, verso 23 a 33. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-las?
e também não a pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Abraão está intercedendo não só por Ló, mas por toda a cidade de Sodoma, se você prestar atenção. Ele está pedindo que Deus não destrua a cidade. A característica de um homem espiritual é essa. Ele se preocupa pelo outro, ele se preocupa pelo próximo. Ele intercede a Deus pelos pecadores. Abraão está fazendo isso. Ele falou, se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir. E ele insiste com Deus, verso 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Abraão está clamando pela justiça de Deus, para que Deus tenha compaixão, para que Deus não destrua o justo com o ímpio. Então diz o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por amor deles. Deus trata o justo diferente do ímpio, não é? Muita gente, agora nós estamos vivendo uma praga aí, essa praga não é para o justo, apesar de alguns justos poder pegá-la, não é? Mas é paz para os ímpios. Deus mostra isso, que ele faz diferença entre o justo e o ímpio. O livro de Malaquias diz, agora vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. E respondeu Abraão dizendo, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão reconhecia a sua humildade. Outra característica de Abraão, além de obediência, era um homem humilde, ainda que sou pó e cinza. Se porventura dos 50 justos, 5, faltarem 5, destruirá a cidade, aqueles 5 por toda a cidade, se faltar 5, se só tiver 45. E disse, não a destruirei se lhe achar 45. E continuou ainda a falar e dizer, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei, por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Abraão vai insistir, de 40 ele vai pedir menos ainda. Se porventura se achar ali 30, e disse, não o farei, se achar ali 30. Uau, se tivesse 30 justos na cidade. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura ali tiver 20, disse, não a destruirei por amor de 20. E Abraão vai insistir, disse mais, ora, não se ire o Senhor, se ainda, só mais essa vez falo, se porventura se achar ali 10. Abraão esperava que pelo menos Sodoma houvesse 10 justos. 10 justos, 10 era o que ele esperava. Ele sabia que Ló, seu sobrinho, era justo. Esperava que a mulher de Ló, e junto com as filhas, desse 10, que não haveria destruição. Se houver 10, Deus disse, não destruirei por amor dos 10. Abraão estava quase diminuindo para um justo, não é? Esperando. Mas quando Deus já disse 10, Abraão falou, pronto, há pelo menos 10 justos em Sodoma. E não havia. Que coisa terrível, nem sequer 10 justos. Deus prometeu que ele não destruiria uma cidade se houvesse pelo menos 10 justos. É por isso quando, antes de cair a Babilônia no Apocalipse 10, sai dela, povo meu. Por quê? Porque Deus não poderia destruir a cidade de Babilônia enquanto houvesse 10 justos na cidade. O próprio Deus falou, se houver 10, não destruirei por amor aos 10. E eu acho que depois o próximo verso, foi-se o Senhor, quando ele acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou seu lugar, não é? Deus falou, é melhor ir embora, senão eu não vou destruir mais a cidade, do jeito que esse homem insiste, não é? Mas Abraão parou em 10. Abraão não continuou perguntando ao Senhor se houvesse pelo menos um justo, não é? Nós sabemos que havia pelo menos Ló. Deus tira. E note que a cidade não foi destruída enquanto Ló não saiu com a sua família. Nós vamos ver isso agora no capítulo 19, que a cidade não é destruída enquanto Ló não se retira da cidade com a sua família. E a ordem era para que eles nem sequer olhassem para trás, mas a mulher de Ló, a mulher de Ló, é o exemplo dos crentes que olham para trás, não é? Olhou para trás e se transformou numa grande estátua de sal. Vamos então ver agora, capítulo 19, que é praticamente continuação
dessa intercessão que Deus faz, que Abraão faz a Deus essa intercessão, não só pela vida de Ló, mas pela vida dos habitantes de Sodoma. E vieram os 2 anjos a Sodoma, os 2 anjos que haviam partido dali, perto do carvalho de Manre, que vinham indo para Sodoma. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. A cidade de Sodoma parece que era uma cidade murada, não é? Tinha portas, Ló estava à porta. Normalmente os negociantes ficavam à porta, negociavam, Ló já estava logo ali à porta da cidade. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. A posição de Ló, apesar de a Bíblia não falar muito de Ló, mas Ló se mostrava piedoso ainda. Ló afligia, diz que Ló afligia sua alma por causa dos habitantes de Sodoma, que eram grandes pecadores. Inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço em casa de vosso servo. Ló já tinha uma casa na cidade, pediu que os homens se hospedassem na sua casa e passai nela a noite e lavai os vossos pés. Olha, a tradição lavar os pés era comum. A pessoa vinha do deserto, não é? Aqui é casa dos anjos, mas estava com os pés que precisavam ser lavados de poeira. E de madrugada vos levanteis e ireis o vosso caminho. Ló apenas pensou em hospedá-lo. O livro de Hebreus fala da hospitalidade e diz que alguns hospedaram anjos, né? Ló é um exemplo. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Eles queriam verificar a cidade. E porfiou com eles muito. Ló teve que insistir para levá-los para casa. E vieram com ele e entraram em sua casa. Nota que eles entraram devido à insistência de Ló. E fez-lhe um banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Até os anjos comeram os bolos sem fermentos aqui, né? Ló mandou servir os anjos. E antes que se deitasse, cercar a casa, os varões daquela cidade. Que os varões viram também aqueles homens, anjos, chegaram. E os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros, vieram todos cercar a casa de Ló, do moço ao velho, e todo o povo de todos os bairros. Foi uma multidão na casa de Ló para saber quem eram aqueles homens. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Olha só, aqui vai mostrar o pecado deles e vai mostrar o juízo justo de Deus. Trazei-os para fora para que nós o conheçamos. Esse conhecer deles aqui, eles queriam ter intimidade com esses homens. Ló percebeu, né, a maldade, a terrível situação que eles estavam. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, olha como Ló tratou eles. Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, não é? Ló tem um exemplo de fraternidade, tentando apaziguar a maldade dos homens de Sodoma. Meus irmãos, rogo que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho. Ló ofereceu suas filhas, ainda que não conheceram o varão. Suas filhas eram virgens. Fora lhe trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vier a sombra do meu telhado. Olha só, Ló estava disposto a entregar suas filhas. Olha a hospitalidade no Oriente como era algo forte. Você não queria que nada acontecesse a uma pessoa a qual você hospedou. Ló estava disposto a entregar suas filhas. Nós, na mente ocidental, não entendemos isso. Mas quando uma pessoa entra debaixo do nosso telhado, é nossa responsabilidade. Ló se sentiu responsável. Ló ofereceu suas filhas. Vocês querem ter algum prazer, alguma coisa? Está aqui minhas 2 filhas. Elas são virgens. Nenhum varão ainda as conheceu. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio habitar aqui e quereria ser juiz em tudo.
Ló, talvez o fato de se assentar, Ló julgava, Ló ajudava, ensinava, mas esse cidadão quer ser juiz a tudo, agora te faremos mal a ti e a todos eles, e arremessaram sobre o varão, sobre Ló. Eles queriam agora abusar de Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta, pegaram Ló. Quem sabe já estavam tentando fazer algo de ruim com Ló, e queriam arrombar a porta aqueles varões, porém estenderam sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa. A força, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Mas eles estavam tentando arrombar a porta, mas olha, quando eles estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa. Quem sabe uma grande luz brilhou, como um raio, cegou eles, feriu de cegueira aos varões que estavam à porta, né? Desde o menor até o maior. Foi uma cegueira geral, de maneira que se cansaram por achar a porta. Ficaram cegos, já não conseguiam mais tentar achar a porta, né? E é assim, tem gente cega que não consegue achar a porta do reino dos céus. A pior cegueira é a cegueira espiritual. E tem muita gente cega que não consegue achar a porta, né? Se cegaram eles, não conseguiu achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem na cidade, tira-os fora desse lugar. Tira para fora, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Apenas 2 anjos foi necessário para destruir a cidade de Sodoma. Ele mandou que Ló saísse. Então saiu Ló, falou a seu genro, aos que haviam tomado suas filhas, e disse: note que as filhas de Ló já estavam prometidas. Ló avisou: levantai e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Seus genros não creram nele. Riram-se de Ló. Riram-se de Ló. Ló tentou avisar. Imagine só, esses 2 rapazes poderiam ter sido salvos. 2 rapazes de Sodoma que tiveram chance de ser salvos, mas não creram. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Os anjos ordenando, ele porém demorava-se, quem sabe pegando suas últimas coisas, né, arrumando. E aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, pegaram a Ló e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora do céu. Os anjos tiveram que agarrar. Quem sabe um anjo pegou na mão de Ló e de sua mulher, não é? E foi puxando, o outro anjo agarrou nas mãos das 2 filhas, uma em cada filha, e tiveram que puxar Ló e a mulher de Ló para fora da cidade, e tirou-os para fora. E aconteceu que, tirando, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Escapa, Ló. Ló teve a chance de se salvar juntamente com sua mulher e suas 2 filhas. Os anjos tiveram que colocar eles para fora da cidade, na campina, e falou: corre para a montanha, antes que venha a destruição. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse tua misericórdia que a mim me fizesse, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar ao monte, pois que tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Ló estava apavorado, pediu misericórdia. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. Ló ainda parece que preservou uma cidade indo para essa cidade. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, para ali me escaparei. Não é pequena para que a minha alma viva? Ló preservou a cidade. E aí disse: eis aqui tem aceitado também esse negócio. Vai lá para não derribar a cidade que falasse. Está vendo? Ló, através de sua vida, entrando naquela cidade, preservou a cidade. Veja que eles iam destruir até aquela pequena cidade de Zoar.
apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver chegado ali. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Zoar vem da palavra, né? Zoar significa vida, na verdade. Preservou-se a cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, né? Em hebraico, Zoar parece ter o mesmo sentido da palavra zoe em grego, que significa vida. E Ló, ao fugir para aquela cidade, preservou a cidade e ia ser destruída. É isso que acontece quando um justo entra numa cidade. Deus preserva a cidade por amor ao justo. Deus não destrói a cidade por amor ao justo. Que lição maravilhosa nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 19, do amor e o cuidado de Deus quando um justo está na cidade. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, como um cataclisma, como uma chuva de meteoros sobre a cidade. Fez chover enxofre e fogo, e o Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. A cidade começou a ser destruída pelo fogo, pelo enxofre, derrubou aquelas cidades, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Note que foi um verdadeiro cataclisma, aquela chuva de fogo e enxofre. E a mulher de Ló, olhou para trás, ficou curiosa, a curiosidade das mulheres, não é? Foi olhar para trás e ficou convertida numa estátua de sal. No momento que ela olhou para trás, veio o juízo sobre ela. Quem sabe lembrando os bons momentos que ela viveu em Sodoma, como ela gostava daquela cidade, mesmo a cidade pecaminosa, quando ela virou convertida numa estátua de sal. Que coisa terrível, né? Jesus disse em Lucas 17, 26, lembrai-vos da mulher de Ló, para que não olhem para trás, não é? E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Abraão de longe levantou-se, foi, talvez viu a fumaça da cidade. Olha só, verso 28, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Abraão viu que a cidade foi destruída. Certamente Abraão lembrou do seu sobrinho. Esperava que seu sobrinho... E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Note que, enquanto Abraão olhava, Deus estava livrando Ló. Abraão olhava, lembrando-se da sua oração. Deus lembrou-se de Abraão, lembrou-se, não é que Deus se esquece, mas é que lembrou-se para agir, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar. Depois da destruição, Ló não conseguiu ficar em Zoar, ficou com medo de ficar ali, pensando que talvez a cidade também fosse destruída. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, as suas duas filhas com ele, porque temeu habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Ló, aqui na Bíblia, em Gênesis, parece que é o primeiro habitante de cavernas, não é? Diz, eu creio no homem das cavernas. Eu também creio, Ló habitou nas cavernas, não é? Com suas duas filhas, achou que a caverna seria mais seguro do que habitar na própria cidade, o temor de Ló. Mas aqui nós vamos ver as filhas de Ló, como a cidade pecaminosa influenciou no comportamento dessas filhas. Então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há varão à terra que entre a nós. Elas poderiam muito bem ir a uma cidade, mas ficaram habitando na caverna, cuidando do pai, ficaram com medo também, segundo o costume de toda a terra. Certamente havia varões, mas elas tiveram a ideia, talvez devido à influência dessa cidade. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemos com ele. Uau, que ideia terrível, né? Caso de incenso.
vamos embriagar o pai e vamos deitar com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai. Elas queriam conservar a semente do pai e deram beber vinho a seu pai, não é? Esse é o segundo bêbado aqui no livro de Gênesis. Primeiro foi Noé. Deram beber vinho naquela noite e veio a primogênita e deitou com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Coisa incrível. O homem estava tão bêbado que a filha conseguiu ter sexo com ele e ele nem sentiu. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: vez, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Que coisa terrível. A influência que a cidade de Sodoma teve sobre essas filhas. Demos-lhe de beber vinho também essa noite, e entra tu e deita-te com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai. E aí, olha, encheram a cara do pai de novo, deram a beber vinho a seu pai, também naquela noite levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. O homem estava passado de vinho, totalmente embriagado. A primeira já havia, parece que engravidado, vai a segunda engravida, e conceberam as duas filhas de Ló. Até isso, né? Elas sabiam exatamente o período que elas deveriam deitar com o pai para que elas concebessem. Conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Daqui você vai entender de onde vêm os moabitas. Um caso de incesto da filha primogênita de Ló com seu pai. E esse é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Benjamim. Esse é o pai dos filhos de Amon, dos amonitas, até o dia de hoje. Então note que na verdade os moabitas e amonitas eram sobrinhos de Abraão, que as filhas de Ló tiveram com o próprio pai. Que coisa terrível a influência que Sodoma teve, a cidade pecaminosa, sobre as filhas de Ló. Elas cometeram um incesto, não é? Tiveram relação com o próprio pai, uma história triste, mas a Bíblia, que torna a Bíblia maravilhosa, é que ela mostra o pecado das pessoas. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Não é? Abraão mentiu com relação à sua mulher, a Bíblia registra. Apesar de registrar a obediência de Abraão, a oração de Abraão, a comunhão de Abraão com Deus, mostra também seu pecado. A mesma coisa as filhas de Ló. Muita gente olha isso, se escandaliza, mas é para mostrar que o pecado realmente entra no mundo. E as filhas de Ló não eram diferentes, foram afetadas talvez pela iniquidade da cidade de Sodoma e cometeram esse grande pecado. E nota que os moabitas são fruto de um pecado, assim como os amonitas. E esse é o ponto da descrição, para mostrar que tanto moabitas como amonitas são fruto e resultado de um incesto, do pecado das filhas de Ló com seu próprio pai. Com isso, nós terminamos capítulo 17, 18 e 19. No 17 vemos a mudança do nome de Abraão para Abraão, a mudança do nome de Sarai para Sara. Vemos o pacto da circuncisão, Abraão se circuncidando com seu filho, Ismael. Vemos o capítulo 18, esses três anjos que visitam, uma teofania, uma teofania que aparece. Um dos anjos é o próprio Senhor, os outros dois anjos saem para destruir a cidade. Vemos Ló receber, Abraão intercede junto a Deus pelos homens de Sodoma, não foi só por Ló, mas pelos homens de Sodoma. Ló recebe dois anjos em sua casa, não é? Os anjos tiram Ló e sua família, destrói a cidade. Infelizmente, a mulher de Ló olha para trás e vira numa estrada de sal, e o pecado das filhas de Ló, que sai os moabitas e os amonitas. Com isso, nós terminamos esse comentário. É muito rico esses capítulos, tem muita coisa boa, você pode ler, estudar.
Isso foi um comentário assim breve, né? Mas de uma forma que você possa meditar nessas verdades profundas e entender um pouco mais do caráter de Deus, entender mais o caráter daquele que ora a Deus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, divulgue o nosso canal e a quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Volte para assistir o comentário do capítulo 20 de Gênesis. Amém.